Estamos em Sapa, uma cidade que fica no norte do Vietnã, a mais ou menos umas 6 horas de Hanoi. Aqui a gente está a mais de 1.500 metros de altura. Essa cidade ela é bastante procurada principalmente pelos locais que querem um lugar mais fresquinho para passar o tempo, porque o Vietnã realmente é um país bem quente, e também para quem quer aproveitar as montanhas daqui. Porque aqui o que tem para se fazer são os passeios onde a gente vai ver os arrozais, onde a gente vê as etnias que estão por aqui e a gente descobre um pouquinho mais do estilo de vida deles caminhando por trilhas que tem por aqui. E outra coisa muito legal que ninguém imagina é que Sapa é uma cidade super movimentada à noite. A gente mesmo sempre achou que era uma cidade de montanha, mas não, é uma cidade de serra que à noite ganha outra vida. E tudo isso a gente quer apresentar para vocês nesse vídeo. On the way, go down. We are a big group now. A primeira coisa que a gente está fazendo aqui em Sapa, então, é visitar dois vilarejos, Lao Chai e Ta Van. E todo o caminho a gente vai vendo essa vista aqui dos arrozais. De Sapa até aqui, até o final, na verdade, desse nosso caminho, são mais ou menos 8 quilômetros, mas a gente está fazendo 5 quilômetros a pé, numa estradinha fácil, só descida, sem complicação nenhuma. E aqui a gente vai ver então as minorias, duas delas, Ramon e Zai. Elas são diferentes, elas só conseguem se comunicar por vietnamita porque cada uma tem uma língua própria. E é muito interessante o que a gente vai descobrir por lá. Mas quando a gente chegar em cada um dos vilarejos eu explico melhor, para saber como é que identifica cada um. Ao longo do caminho inteiro, a gente vai tendo alguns pontos onde a gente vai parando para fotografar. Na verdade, dá vontade de parar o tempo inteiro, né? Mas esse espaço aqui é tipo um mini mercadinho, onde a gente tem essa vista aqui e a gente aprende uma coisa muito interessante. Todas essas terras aqui, então, elas têm mais de 200 anos. Todos esses terraços, eles começaram, terrários, aliás, começaram a ser construídos há mais de 200 anos atrás e pertencem a famílias. Então isso daqui vai ficando sempre para os filhos e eles vão separando entre os filhos. E é muito interessante que não tem mais terra livre por aqui. Então quem nasceu aqui e é proprietário de terra aqui, vai ficar por aqui mesmo e ninguém de fora mais consegue vir. Uma coisa importante de saber é que agora a gente está em março, então o plantio ainda não começou de fato. Aqui, ó, a gente consegue ver que tá bem aguado ainda, sabe? Não tá aquele verdinho bonito. Aquele verde do arroz vai ficar ali por agosto e setembro já vai ficar mais amarelinho. É uma outra paisagem, mas agora também eu confesso que tô achando lindo demais isso aqui. Agora o nosso caminho muda um pouquinho. Agora já não é mais esse daqui. A gente vai seguir por esse caminhozinho aqui para ver mais de frente ainda os arrozais. O que ela tá fazendo agora é esmagar a planta índigo que tá aqui do lado, ó. Ela faz isso daqui e aí no algodão branco depois ela vai conseguir tingir a roupa e ficar dessa cor aqui. Muito interessante porque a gente vai vendo assim no caminho, além dos arrozais, essa parte onde cresce a planta. Eu nem sabia que era assim, na verdade, que fazia. Muito legal. E aqui a gente chegou então na primeira vila que a gente veio visitar, que é essa daqui. Lao Chai, olha só, a gente viu ela de cima antes, mas agora tá sendo bem mais interessante, a gente vai passar pelo meio dela antes de seguir o nosso caminho para outra vila depois. Isso aqui que legal, elas vão aprendendo com os turistas, elas estão falando em espanhol comigo e elas estão sabendo o que eu tô respondendo também para elas, olha só que espertas. Agora a gente tá na casa
de uma das famílias daqui dessa comunidade e a gente tá vendo como é que eles trabalham. Se tu pega isso daqui, por exemplo, esse tecido, tu vai ver que tudo isso daqui, ele é feito à mão. Tudo isso daqui. Nem parece uma máquina que faz aqui de tão perfeito que fica. E aí a gente vê que depois ela costura tudo para fazer esse caminho de mesa aqui. Cotton is cheaper. You could feel cotton is there's more thin than the hemp. Feel that? This is the hemp. Always harder. Yeah. Então, para saber, esse daqui custa mais ou menos 700 mil dongs, que equivale hoje a uns 150 reais. E ele é de algodão. Então, aqui a gente já vê o processo final. Aqui nesse tonel tá cheio de folhas de índigo, onde elas vão mergulhar, então, todo o tecido aqui dentro, para depois cozinhar e tirar aquela cera toda para ficar o esbranquiçado do design que elas fizeram antes. É muito interessante ver aqui de perto. E a nossa guia ainda tá com a mão azul, acho que só amanhã para sair mesmo. Agora a gente teve a oportunidade de conhecer uma casa da minoria Ramon, então, que vive aqui em Lao Chai. E é muito interessante porque a casa ela é dividida em 3 partes. Uma parte onde eles, de fato, cozinham, que tem um fogo no chão, que eles fazem tanto café da manhã como almoço e janta dentro da casa. Aquela parte é toda preta, então, por causa das cinzas. E no inverno o fogo tá sempre aceso. É interessante que daí na parte de cima ficam os grãos, porque daí já consegue secar e aquecer a casa inteira. A parte do meio é uma sala de estar, onde eles recebem as pessoas. E ainda tem uma outra parte dedicada à cozinha, que é onde, de fato, cozinha. Pica os ingredientes, mistura e tudo mais, pega água. Uma outra parte, aliás, é só para cozinhar mesmo. Essa é a roupa tradicional da etnia Zai, aqui dessa parte que a gente tá. E o cheirinho que a gente tá sentindo aqui agora, que vocês não estão sentindo, é um cheirinho de canela. Maravilhoso! Aqui a gente consegue ver nas roupas as cores tradicionais deles, principalmente o verde e o rosa. Olha que interessante. Muito diferente da outra etnia que a gente estava vendo ali na outra vila, que é os Ramon. Eles usam as mulheres usam uma bermuda preta até o joelho, mais ou menos, e elas enrolam uns panos na canela. É bem diferente de uma vila para outra. A gente não andou nem 10 minutos, eu acho. A gente estava andando aqui, olha que legal. Uma celebração de casa nova no meio do nosso caminho. Eu achei muito interessante. Essa é a parte boa da gente sair andando por aí, vai descobrindo as coisas. E ter uma guia que pôde me explicar, né? Porque se fosse por mim, eu ia olhar e, sei lá, uma festa. Todo mundo vestido com a roupa tradicional. Muito legal isso. E aqui a gente está no centrinho de Tavão, uma das outras vilas que tem aqui pra gente conhecer a partir de Sapa. Então a gente começou por Lao Chai, aí a gente veio pra cá. Agora a gente volta para Sapa para almoçar e depois a gente segue o nosso caminho. Mas uma curiosidade, só porque a gente foi aprendendo, veio conversando aqui, é que as etnias que tem aqui nessa região, no passado, né, hoje tem escolas, no passado só os homens aprendiam a ler, escrever mandarim, inclusive, porque eles são originários então da China, e as mulheres aprendiam a tecer e fazer esses bordados que a gente vê aqui, né, que elas estão vendendo. Hoje o acesso é muito maior, obviamente, né? As coisas evoluíram, mas no passado era dessa forma. Curiosidade, né? As coisas vão mudando, mas ainda assim eles mantêm muito da cultura deles viva, principalmente a questão religiosa, que aqui não é budismo nem catolicismo, aqui realmente eles acreditam nos ancestrais. Para quem tá de motinho, quer saber onde é que é o posto de gasolina, tá aqui. E assim a gente encerra esse passeio aqui em Sapa.
Foi uma manhã inteira, desde as 8h30, agora deixa eu ver, agora é meio-dia, então a gente caminhou mais ou menos uns 6 quilômetros, não tenho muita certeza, mas uns 6 quilômetros, sempre costeando então os arrozais, porque essa é a principal atração daqui. Apesar dos vilarejos, um deles ser bastante assim de artesanato e o outro ser muito mais de pousadas, a grande atração mesmo são os arrozais. Claro que para te chegar aqui, tu pode vir pela estrada, essa daqui que a gente tá agora, mas aí tu perde a vista, sabe? Então o legal mesmo é tu vir de Sapa, caminhando, e aí depois sim, aí pode pegar um carro, pegar uma motinha, alguma coisa assim e voltar pra Sapa. Ou voltar andando também. Um outro passeio muito popular aqui em Sapa é vir conhecer o vilarejo de Caticate. Foi fundado no século XIX e pelo século XX os franceses chegaram aqui e construíram uma hidrelétrica. Esse vilarejo, principalmente quem vem aqui são os próprios vietnamitas. Tem um ingresso que tem que pagar aqui, tá? De 150 mil dongs. Além disso, aqui tem uma cachoeira muito famosa, que a gente vai ver ainda como é que ela é. E essa vila, apesar de tão turística, ela ainda mantém algumas coisas bem tradicionais, como o cultivo do linho, do algodão, tecelagem e também fundição de cobre. Mas isso a gente vai descobrir descendo essas escadas aqui. Esse lugar todo parece um cenário de filme. Aqui as pessoas alugam as roupas tradicionais para fazerem a foto na frente da cachoeira. E aqui a gente também tem um espaço onde a gente consegue ver como é que era a hidrelétrica que os franceses construíram naquela época. Outra coisa legal de ver aqui é a dança típica de várias etnias que acontece também. E das outras ainda coisas que tem para fazer aqui em Caticate são as pontes que a gente vê aqui, várias quedas d'água, é um lugar para ficar andando e ver as pessoas trabalhando, fazendo artesanato, tanto tecelagem mesmo, quanto fazendo a parte do desenho, que depois vai ser pintado com índigo, com a cor índigo aqui. Entre outras várias coisas, comprar artesanato, né? Que nem todo o artesanato é de fato original, mas a gente consegue ver bem claramente quem é que vende o artesanato original. E também existe uma casa da etnia Hmong que consegue conhecer um pouquinho mais da história de como é que faz os desenhos com a cera e depois faz a pintura com o índigo mesmo. É um lugar bem interessante de visitar, fica super perto de Sapa, uns 3 quilômetros mais ou menos, pode vir caminhando ou pegar uma motinha, tanto vir de motinho quanto subir de volta de motinho. Nossa visita em Caticate durou mais ou menos umas 2 horas por aí. Quando a gente saiu de lá já estava começando a ficar lotado. Como agora são 3 horas da tarde e a gente ainda tem bastante tempo antes de escurecer, a gente aproveitou que pertinho do hotel tem um mercado público e mais o centrinho de Sapa. Uma coisa interessante de saber de Sapa, antes que eu me esqueça de contar, é que quando a gente pensa nessa região, a gente pensa que são montanhas, que é mato e alguma coisa nesse sentido, mas a gente chega aqui e a gente vê que é uma cidade de serra, coisa mais linda. Mas isso a gente mostra depois. Primeiro vamos conhecer esse mercado aqui que é super popular aqui na cidade, principalmente pelos produtos secos que tem aqui, pelas carnes e também pelos vegetais que estão lá fora. É muita comida. Ruim é não saber o que é isso. Mas dá vontade de experimentar várias coisas aqui, porque eu tenho certeza que deve ser super barato e bom também.
Hoje é o nosso segundo dia em Sapa e hoje a gente está andando 8 quilômetros para conhecer 3 vilas: Suey Ho, Ma Cha e Ta Phim. Agora a gente já está no meio do caminho, a gente já passou por Suey Ho, que é onde a gente vê muitas plantações diferentes. Na verdade, esse caminho inteiro ele é diferente do que a gente fez no primeiro dia. Aqui a gente consegue ver muito mais plantações de árvores de pêssego, não pelo pêssego, sim pela flor. Aqui a gente também consegue ver algumas plantas medicinais que eles têm e é muito mais... Como é que eu vou dizer? Os produtos que tem aqui, eles são muito mais comerciais do que apenas o arroz que tem lá na outra região. É uma parte de Sapa que é muito interessante também de conhecer, e esse caminho que a gente está fazendo aqui, ele também é todo calçado, então é bem fácil de caminhar por aqui, é só trazer a água que tá tranquilo. Uma coisa para saber, a gente está fazendo essas caminhadas tanto do dia 1 quanto do dia 2, mas todos esses lugares eles são acessíveis de carro também, tá? A gente só faz a caminhada porque é caminhando que a gente vê o cenário daqui. De carro a gente não vai ter isso, a gente vai direto pro vilarejo e aí perde a parte mais bonita de Sapa, que é justamente as montanhas. Nos dois primeiros vilarejos que a gente passa aqui, Suey Ho e Ma Tra, eles são muito similares. Na verdade, são as mesmas minorias que vivem em cada um deles. Então a gente vai vendo, como eu já tinha mostrado antes, as diferenças do cultivo. Aqui em Ma Tra a gente consegue ver muito mais plantações de arroz, por exemplo. Enquanto em Suey Ho a gente vê muito mais plantações dessa erva medicinal que a gente vai ver lá em cima na outra vila. É legal porque uma vai complementando a outra e tudo fica no mesmo caminho. O que a gente vê bastante aqui nesse passeio é essa planta que chama Acticho. Eu não sei se tem uma tradução para português, mas na Austrália eles geralmente comem as raízes daqui, porque dizem que tem bastante proteína. Já aqui no Vietnã eles fazem um chá com as folhas, chá de ervas para cá. E eles acreditam que é medicinal ainda. E agora a gente chegou na última parte do nosso passeio, que é no vilarejo Ta Phim, esse que está aqui atrás. Não dá para ver muito bem, porque hoje tem bastante neblina, bastante nevoeiro, mas são mais de 3.000 pessoas que moram aqui. É uma vila bem grande, na verdade, para os padrões aqui da região. Tem uma curiosidade aqui que a gente tem visto em todos esses vilarejos, que é tudo feito à mão mesmo. Mas a curiosidade principal é que isso daqui é feito da planta da maconha. Eles plantam aqui, depois eles tiram só a casquinha dela e fica mais ou menos assim, ó. Depois disso, eles abrem esse fio para ficar mais macio, cozinham esses fios aqui para branquear eles e aí começam a tecer. Vai ficar assim depois. Esse é um dos produtos mais caros feitos pelos artesãos aqui. Algumas coisas, eles fazem isso daqui, depois eles colocam ou esse bordado, que também é feito à mão, ou eles colocam os tecidos que são pintados a cera e depois mergulhados no índigo para ficar aquele design bonito daqui. Eu achei muito interessante essa questão do plantio aqui da maconha mesmo, mas não é para fumar, é proibido isso aqui. É para o uso exclusivo dessas aldeias que têm essa tradição, então, de fazer o tecido a partir da planta mesmo. Agora vamos ver um pouquinho mais ali do processo do índigo também, que tem aqui nesse espaço aqui. Então, como ontem a gente já viu as folhinhas do índigo, que elas têm que esmagar e depois isso se transforma na cor azul, aqui a gente consegue ver como é que elas trabalham. As folhas ficaram aqui dentro desse tonel com água durante um bom tempo, depois eles vão mergulhar o tecido que já tem o desenho que foi feito com cera quente, coloca aqui dentro e seca.
para depois ficar tecidos como esses aqui que a gente consegue ver aqui nesse ateliê. É muito bonito, um trabalho muito bonito, bem delicado e que leva alguns dias para ficar pronto. Uma curiosidade é que ao longo do nosso caminho a paisagem vai mudando e vai mudando também o tipo de cultivo. Aqui, por exemplo, a gente vê muito mais orquídeas. E para cultivar as orquídeas precisa de muito esterco de búfalo. Então é uma coisa que se alimenta aqui nessa região, porque tem tudo isso. E olha só, essas aqui ainda estão pequenininhas, mas a gente já viu umas bem grandonas aqui nessa região. Aqui do outro lado tem mais. Na verdade, isso aqui fica muito bonito na paisagem, olhando de longe, sabe? Uma curiosidade aqui, bem old school, é que eles colocam as madeiras aqui, ó, na água. Fica uns 2, 3 meses para deixar a madeira bem forte e matar qualquer inseto que tiver aqui. Antes de construir a casa, eles vão tirar, vão deixar umas 2 ou 3 semanas secando e depois sim eles começam a construção. A gente chegou aqui numa outra parte que tem essas plantações de pêssego aqui que nem são pelo pêssego, é pela flor mesmo. E a gente consegue ver que eles modelaram elas para ficar uma árvore bonita. É legal aqui também nessa região que tudo isso daqui era terra para arroz, mas como os locais não sabem como fazer o cultivo de outras coisas além do arroz, eles deixaram essas terras livres para serem arrendadas. Então a gente vai ver sim essas plantações de pêssego, rosas e até de moranguinho. Agora a gente está aqui nesse espaço que é da comunidade Reddaw, da etnia Reddaw, e esse espaço eles fazem banhos de ervas. Aqui também fazem massagem, mas o mais comum é banho de ervas. Eles coletam folhas de várias ervas e fazem tipo um chá. Eles cozinham durante meio-dia ou um dia nesse espaço aqui. E aí depois disso eles juntam. E quando a pessoa ela faz uma trilha como a gente fez, ou ela precisa se recuperar de alguma coisa, ela vem aqui e toma um banho aqui. Tem um espaço para isso. Ela toma esse banho e depois fica um dia inteiro sem tirar isso do corpo. Custa mais ou menos 1.500 donks, que eu não sei fazer a conversão agora de quanto daria. 1.500.000, errei, é muito número. Dizem que tem aqui. Inclusive aqui é mais barato do que fazer em Hanoi, porque aqui em todo o norte, onde tu quiser fazer esse banho, sempre vai sair aqui desse espaço, essa erva. Espero que vocês tenham gostado de Sapa, assim como a gente gostou e se surpreendeu de saber como é que é essa cidade, que de dia a gente passa vendo montanha e natureza e à noite ela vira essa loucura cheia de luzes. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Todos os links e mais informações estão aqui na descrição do vídeo. E não esquece que aqui a gente tem uma playlist inteira de Vietnã. Até o próximo vídeo.